A paz do Senhor Jesus, queridos, amados ouvintes do canal A Paz de Cristo, que Deus abençoe a sua vida, o seu lar e a sua família. Estamos aqui nesta tarde de terça-feira, que Deus possa abençoar a você, a sua casa. Queremos ler a palavra de Deus e hoje nós vamos falar sobre a vinda de Cristo, o retorno de Cristo, para buscar levar a tua igreja. Meus queridos irmãos, Jesus está voltando e é necessário nós, que somos a igreja de Cristo, estar nos preparando a cada dia, porque esta palavra a qual Ele deixou há de cumprir. Você que tem a Bíblia Sagrada, abra ela aqui no livro de São João, Evangelho de São João, no capítulo 14, eu vou ler o verso 1, 2, vou ler 3 versículos para a glória de Deus. Você que está acompanhando o nosso canal, muito obrigado. Seja bem-vindo você que está chegando agora. Vamos ler a palavra de Deus, que diz assim, ó: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Versículo 2: Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: Vou preparar-vos lugar, e se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Amém, meus queridos? Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nessa tarde maravilhosa, Senhor, te agradecemos por mais esta oportunidade. Senhor, perdoa todos os nossos pecados, as nossas fraquezas, as nossas iniquidades, em palavras, em pensamento e por obras. Senhor, que a tua palavra vá de encontro a cada um, meu Pai, nessa tarde, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, ou quem sabe pela madrugada, muitos que vão acompanhar. Senhor, muito obrigado, Senhor, meu Pai, pela chuva, pelo sol que nos aquece, pelo vento que assopra sobre essa terra, sobre a nossa vida, pelo ar que nós respiramos e pela oportunidade, Senhor, de estar aqui para ouvir a tua palavra e falar, Senhor Jesus, do grande amor de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém. Meus queridos irmãos, estamos vivendo os últimos momentos em que intercede a volta de Cristo, a volta de Jesus. Jesus deixou a promessa para a sua igreja, para os teus servos no passado. Aqui nós vemos no capítulo 14 de São João, Jesus ali dando uma palavra de, vamos dizer, de esperança para os discípulos, porque Jesus estava já chegando a hora, o momento de ele ser entregue nas mãos dos malfeitores. Então Jesus ali começou a dar instrução para os seus discípulos e dizendo para eles: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esta palavra foi uma palavra de despertamento para que eles viessem a ficar animados, porque eles iriam ficar distanciados, vamos dizer assim, de Cristo, de Jesus. Mas ele prometeu para eles que eles viriam. Esta promessa foi no passado para a igreja, ela continua de pé. A igreja prega o evangelho anunciando a volta de Jesus. Nós que pregamos a palavra de Deus, anunciamos que um dia ele virá. Então, para nós que estamos aqui, devemos estar
preparado ou preparando a nossa vida para Cristo. Porque o tempo, meus queridos irmãos, está passando, desfindando. Veja, meus queridos irmãos, tanta coisa acontecendo na face dessa terra. Escândalos e mais escândalos, confusões, vexames que muitos estão aí aprontando, escandalizando o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo não está sendo levado a sério. Muitas pessoas estão brincando com o Evangelho de Cristo, achando, meus queridos irmãos, que não vai ter as consequências. Haverá um dia a cobrança para esses que estão escandalizando a obra de Cristo, vivendo uma vida de qualquer maneira, meus queridos irmãos. É um perigo para nós que servimos a Cristo, para aqueles que pregam a palavra de Deus. Jesus deixou essa promessa para aqueles que realmente acreditam na palavra de Deus. Nós vemos que Jesus, ele disse que ele ia voltar. Ele disse: não se turbe vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, que na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou vos preparar lugar. Jesus preparou o lugar já está pronto. Jesus, ele deixou esta promessa para a igreja. Vamos aproveitar a oportunidade. Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 1 de Atos, versículo 10 e o 11 diz assim, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco. O versículo 11 diz, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Então Jesus fez uma promessa, ele foi, mas ele prometeu retornar para vir buscar a sua igreja. Então veja aqui o versículo 11, aos quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Então ele vai voltar, vai retornar para buscar a sua igreja. Ele disse que iria preparar lugar, e o lugar já está pronto, preparado. Meus amados, os escândalos estão acontecendo na face da terra. É uma pouca vergonha, meus queridos irmãos. Pastores, membros de igreja, escandalizando o evangelho. Eu sempre falo aqui em casa, que antigamente não existia internet, não tinha, meus queridos irmãos, a não ser o rádio, a televisão, e os escândalos não eram totalmente expostos. Hoje, a coisa está tão banal, está tão bagunçado, que o evangelho, meus queridos irmãos, qualquer coisa que a pessoa apronta, para aquele que tem um celular na mão, qualquer escândalo que a pessoa comete, a pessoa filma e põe na rede social, e aí a coisa explode. A bagunça está feita. Então, meus queridos irmãos, antigamente as coisas muitas das vezes ficavam debaixo do pano, mas hoje as coisas estão escancaradas. Os escândalos estão aí para qualquer um ver. A igreja está, muitas das vezes, esvaziando por causa de um escândalo de um homem, de uma mulher, de um irmão, de uma irmã, que muitas das vezes comete coisas
e alguém pega e filma e coloca na rede social. Homens casados, mulheres casadas, enganando, traindo seus esposos, suas esposas traindo seus esposos. Um escândalo total. Aqui no livro de Apocalipse, capítulo 1 e o verso 7, aqui também foi um arrebatamento, né? Foi uma revelação que João teve do próprio Jesus falando com ele, dizendo aqui no versículo 7, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim. Amém. Meus queridos irmãos, Jesus, ele deixou esta promessa, e se nós formos procurar na palavra de Deus, vamos encontrar mais coisas relacionadas à vinda de Cristo. Vamos abrir os nossos olhos, vamos se voltar mais para Deus, vamos entregar a nossa vida diante do Senhor, para que nós não venhamos ser pegos de surpresa. Vamos acertar as nossas veredas perante o Senhor, para que nós não venhamos ser reprovados perante Ele. Porque muitos não estão mais acreditando que Jesus vai voltar. Muitos não estão mais acreditando na promessa a qual Ele fez para a sua igreja. Então nós vamos abraçar essa oportunidade. Então nós estamos aqui nessa terra de passagem. Somos peregrinos. Não temos aqui talvez morada certa. A nossa morada não é aqui. Eu quero ler um versículo aqui da palavra de Deus. 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. Eu vou ler o 9 e o 10. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grandes estrondos, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela se queimarão. Veja, meus queridos irmãos, a promessa de Cristo, ela há de cumprir. E muitos não estão dando crédito, valor à palavra de Deus, estão fazendo errado em rejeitar a palavra de Deus. Então você que ainda não tomou uma decisão com Jesus, ainda há tempo. Jesus está te chamando para encontrar um dia com Ele na glória celestial. Eu e você e a igreja que está se preparando. Jesus quer levar a sua igreja, mas a igreja está cochilando, está dormindo. Nós somos a igreja. Eu não prego paredes, eu não prego templos, porque você é o templo, nós somos o templo. A igreja precisa acordar, eu e você que somos a igreja. Abandone aí a sua seita, a sua religião. Desprenda de uma placa, de um título. Agarre-se a Cristo. Não fica aí iludido com a minha é melhor, a minha igreja é tal, a minha igreja é isso e aquilo. Nós somos a igreja. Placa não vai subir aos céus. Lá no céu não tem lugar para placa com títulos. Lá no céu tem lugar para servos, fiéis, temente e obediente a ti, ao Senhor. Então, meu amado, minha amada irmã, não se iluda com esse mundo. Isso tudo passa. Somos peregrinos nesta terra, como eu disse. A nossa morada não é aqui.
a nossa morada é com o Senhor Jesus. Que você possa ser agraciado por Deus, que o Senhor possa cada dia mais nos alertar através da mensagem da palavra de Deus, que o Senhor possa ir de encontro a você que ainda não aceitou Jesus, que você possa tomar uma decisão com Ele rapidamente, enquanto é tempo, que Deus possa te abençoar, você, a sua casa e toda a sua família. Que Deus abençoe a todos. Receba um abraço do canal A Paz de Cristo e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém e amém, meus queridos irmãos.